lição de número 6. Vamos dar continuidade à lição de número 5, quando começamos a compreender, a entender o livro maravilhoso e precioso do Apocalipse. Agora nós vamos ter uma compreensão nessa lição dos capítulos 2 e 3. Vamos dar prosseguimento. Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse abrangem as coisas que viste e as que são, concernente à igreja no seu passado e no seu presente. Os dois capítulos em apreço, eles contêm 7 mensagens ou cartas às 7 igrejas que existiam na província romana da Ásia. As 7 cartas também falam de condições espirituais prevalecentes naquelas 7 igrejas no tempo de João e também caracterizam a igreja em todos os tempos. Há um paralelismo na Bíblia entre as 7 cartas emitidas às igrejas de Apocalipse e Mateus capítulo 13, que apresenta 7 parábolas proferidas por Jesus e que encerra o curso da história da igreja. Se você fizer uma comparação das 7 cartas com as 7 parábolas, você percebe que há uma similitude entre esses dois fatos, o que Jesus proferiu em parábolas e o que Deus revelou a João na ilha de Patmos. Cada uma delas apresenta 7 características em relação às respectivas igrejas. E essas características são, vamos ver, primeiro, os atributos de Cristo. Segundo, elogio à igreja. Terceiro, o estado espiritual da igreja. Quarto, advertência à igreja. Quinto lugar, censura à igreja. Sexto lugar, a sentença à igreja. E em sétimo lugar, promessa ao vencedor. Como é interessante a gente perceber pela palavra as minúcias do propósito de Deus através dos tempos com sua igreja e com seu povo. Vamos ao texto de número 1. A igreja de Éfeso, a primeira igreja, que está contida nos capítulos 2, de 1 a 7. Éfeso, próspera cidade dos primeiros séculos da igreja cristã. Éfeso significa desejável. É a igreja do amor decadente, infelizmente, e representa a igreja do primeiro século. É a igreja da época apostólica. Paulo ensinou ali em Éfeso a palavra de Deus durante 3 anos, conforme Atos 19 e 20, capítulo 20, versículo 31. Efésios era uma igreja profundamente espiritual, uma igreja vibrante, animada. Era a igreja que João pastoreava quando foi desterrado para a solitária ilha de Patmos. Então, nesse breve histórico, nós podemos entender o porquê Deus se dirige a essa primeira igreja, Éfeso. No versículo 2 diz assim: o Senhor se dirigindo àquela igreja diz: conheço as tuas obras. Éfeso é uma igreja laboriosa e o Senhor a elogia por isso. Ele conhecia as obras daquela igreja. Os versículos 2 e 3 mostram ainda que o Senhor nada esquece o que fazemos para Ele. Todo o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele não se esquece da obra enquanto servimos aos santos e ainda os servimos. Diz em Hebreus capítulo 6, versículo 10, como é precioso. Mas no verso 4, Deus diz assim: abandonaste o teu primeiro amor. Essa triste realidade nessa frase mostra que Ele vê muito bem nossos corações, o nosso interior, tão bem como o nosso exterior. Deus disse: abandonaste o teu primeiro amor. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele viu e percebeu que aquela igreja tão laboriosa agora estava deixando para trás um trabalho tão especial. Desse primeiro amor, temos um perfil na Epístola aos Gálatas 5:22. Lá em Gálatas 5:22, quando trata do fruto do Espírito, nós vemos lá de maneira clara que o primeiro fruto é o amor. É o fruto inicial
da obra do Espírito na nossa vida. O versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Isso aqui nos traz uma lição. É no ponto onde caímos que Ele nos espera. Quando o Senhor disse, lembra-te, está dizendo, volta lá, eu estou lá para te levantar. O versículo 5 diz ainda, arrepende-te. A mensagem de arrependimento não é somente para perdidos, mas também para os filhos de Deus. Nós devemos sempre buscar o arrependimento. O apóstolo Paulo diz que o arrependimento, segundo Deus, gera salvação. É algo precioso. E no versículo de número 6, nós temos aí uma classe que havia naquela igreja. Versículo 6 diz claramente sobre isso. Os nicolaítas era uma classe que tinha ali naquela igreja e que eles aborreciam aquele tipo de situação. Eram seguidores de um certo Nicolau que visava implantar a lei de sucessão apostólica na igreja. E é interessante que a Bíblia diz, tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aquela igreja sabia rejeitar isso, esse tipo de divisão na igreja. Graças a Deus, porque a igreja de Éfeso soube rejeitar essas coisas. E no verso 7, há uma promessa, como sempre, ao vencedor, ao que vencer. A vida cristã está situada num campo de batalha. Por isso o cristão deve sempre ser vencedor, sempre lutar para vencer, correr de tal maneira, como diz Paulo aos Coríntios, que alcancemos a vitória. Portanto, meu amado aluno, aluna, procure vencer, procure triunfar em Cristo Jesus. O texto 2 já nos leva aos capítulo 2, versículo de 8 a 17, as igrejas de Esmirna e Pérgamo. Vamos à igreja de Esmirna? Esmirna está no capítulo 2, versículo de 8 a 11, que significa amargura. Esmirna é o tempo da igreja perseguida. Ela representa o período dos anos 100 a 312 a.C. Houve muitas perseguições nesse tempo. A partir daí, o imperador Constantino aboliu as perseguições aos cristãos. Mas até então, Esmirna representa esse tempo. No verso 10 dessa carta preciosa, está escrito, tereis uma tribulação de 10 dias. O número 10 aqui indica o ciclo completo de perseguições naquela época. Havia muitas perseguições. Certamente esse número vai representar o ciclo delas, desde que tudo começou. Por sua vez, a palavra dia, em grande número de passagens da Bíblia, representa um período de tempo, uma extensão variável. Por isso Deus diz, uma provação de 10 dias, não significa literalmente 10, 7 mais 3, 10, não, mas um tempo em que todas as coisas se cumpririam. Como Deus é minucioso e precioso na sua revelação. A igreja de Pérgamo agora, por sua vez, compreendemos um pouco de Esmirna, vamos a Pérgamo. Pérgamo, por sua vez, está nos versículos 12 a 17 do capítulo 2. Pérgamo parece significar casamento e é a igreja mundana. É a igreja que compreende agora o tempo 313 a 600 depois de Cristo. É quando se deu a união da igreja com o Estado. Ainda há pouco falamos de Constantino. Constantino ele trouxe essa união quando tornou-se imperador. E nesse momento a igreja ela começa a fazer parte do mundanismo. É algo tremendo, é a igreja mundana. Representa a igreja desse tempo difícil, quando ela se une com o Estado e aí tudo se mistura. Pérgamo era uma cidade famosa também por sua escola de medicina.
E ali tinha um deus, o Esculápio, o deus da saúde, simbolizado por uma serpente que era adorado. Então nós precisamos entender por que razão o Senhor fala dessa maneira. Há fatos históricos que compreendem aquele tempo e que mostram a realidade da igreja do Senhor naqueles dias. O versículo 13, conheço o lugar em que habitas. Com essa palavra o Senhor está dizendo que eu sei o que está ocorrendo. Ele sabe o que ocorre conosco, seja qual for o lugar, até mesmo onde habitamos. Às vezes esquecemos que o Senhor conhece. Às vezes esquecemos que o Senhor sabe. Mas Ele sabe, vê, Ele conhece todas as coisas. E Ele sabia a localização daquela igreja. No verso 13 ainda diz, onde está o trono de Satanás? Uma referência à seita pagã ocultista que mudou-se para Pérgamo, proveniente de Babilônia. O ocultismo naqueles dias, a idolatria naqueles dias, era algo muito forte. E a igreja estava lá, como luz nas trevas. Ainda que vivendo uma situação difícil, mas estava tentando sobreviver. Por isso, o Senhor escreve dessa forma. E ali, o Senhor traz o exemplo de alguém. Alguém que ele diz, tem aí Antipas, minha fiel testemunha. No meio disso tudo, Deus tem aqueles que lhe são fiéis. Por isso o salmista disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e o que anda em caminho reto, esse me servirá. Antipas, ele é mencionado pelo nome. Indica que Deus conhece os seus pelo nome, o que significa carinho, uma atenção especial de Deus nesse momento. Aquela igreja ainda tinha algo que Deus precisava censurar. A doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é a mistura espiritual da igreja com o mundo, quanto às suas práticas e procedimentos, perdendo assim sua pureza e santidade. É algo tremendo e Deus faz menção desse Balaão, do tempo, trazendo à memória coisas do passado para o presente. Por conselho de Balaão, Israel profanou a separação do mal e interrompeu sua peregrinação para a terra prometida. Naquele momento, Balaque, ele contrata Balaão para interferir, para amaldiçoar o povo de Deus. E naquele momento o povo de Deus foi persuadido a se misturar com o povo da terra. E o fato é que houve uma grande perda, houve um grande atraso. E Deus nunca se esqueceu disso. Ainda há dois males citados na Bíblia por parte de Balaão, que nós precisamos estar atentos. Primeiro, é o que está em 2 Pedro 2,15, chamado o caminho de Balaão. O caminho de Balaão. Ele queria ganhar o prêmio oferecido pelo rei Balaque, ao mesmo tempo agradar a Deus, e isso é impossível. Balaque lhe fez uma promessa, e ele gostaria disso, mas ao mesmo tempo ele queria agradar a Deus, não posso amaldiçoar um povo que Deus tem abençoado, enfim. Ficar sobre o muro nunca traz resultado, ou de um lado ou do outro. É impossível agradar a Deus vivendo dessa maneira. Outra coisa importante está em Judas, no verso 11. Em Pedro fala do caminho de Balaão e Judas nos fala do erro de Balaão. Balaão via mal em Israel e achava que Deus, sendo santo, deveria amaldiçoá-lo. E aí foi seu erro. Deus jamais amaldiçoaria seu povo. Deus jamais iria contra o seu propósito com o seu povo. Então esse homem tinha o seu caminho, o caminho da vaidade, do orgulho, do aproveitamento pessoal. Por outro lado, ele comete um erro, ele engana-se com Deus. O Senhor ama o seu povo acima de todas as coisas. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mas ainda tem outra coisa aqui. No versículo 15, Deus chama a atenção daquela igreja para a doutrina dos nicolaítas. É um momento tremendo.
É interessante notar aqui o avanço do mal sobre o povo de Deus. Havia muitas situações naquela igreja. Aquilo que era a obra dos nicolaítas, em Apocalipse 2 e 6, essa obra, ela se torna a doutrina dos nicolaítas em Apocalipse 2 e 15. As coisas avançam, as coisas vão para frente, nós temos que ter cuidado com isso. O que era uma obra, torna-se agora uma doutrina. Portanto, coisas foram escritas para nossa advertência. A palavra de Deus, ela nos adverte. A palavra de Deus, ela nos ensina. No verso 17, há uma promessa para a igreja. E diz assim: dar-te-ei uma pedrinha branca. Essa pedra branca, ela tem um fato interessante. A história antiga dos gregos e romanos menciona essa pedrinha em diversas circunstâncias. Em vários momentos, os vencedores ganhavam uma pedra branca. Por exemplo, nos jogos públicos, os vencedores recebiam pedrinhas brancas com seus nomes nelas gravados. Isso dava-lhes o direito ao auxílio vitalício do governo, entre outras coisas. E Deus está dizendo: dar-te-ei uma pedra branca com o seu nome escrito. É algo maravilhoso, é algo precioso da parte de Deus. Diz aí, ó: dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Promessa gloriosa do Senhor. No texto 3, nós temos agora as igrejas de Tiatira e de Sardes, que compreende o capítulo 2, de 18 até o capítulo 3, e do capítulo 3 até o versículo 16. Por exemplo, a igreja de Tiatira, ela está aqui dos versículos 18 a 29. Aqui agora nós temos a igreja de Tiatira. Seu nome significa quem sacrifica sempre. Era uma igreja profana, era um tempo de profanação. Apesar de decaída espiritualmente, é uma igreja que desfruta de prosperidade material. E aqui há um engano. Nós imaginamos que prosperando materialmente, estamos prosperando espiritualmente. Nem sempre isso é uma verdade absoluta. Ela representa a igreja dos anos 600 a 1517 a.C., quando eclodiu de vez a reforma protestante. Nesse tempo aqui, há algo muito interessante a aprender na história. O versículo 20, por exemplo, diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel é o terceiro elemento pernicioso citado nas cartas endereçadas às 7 igrejas. Faz menção àquela mulher do passado, perniciosa, pecadora, idólatra, que agora, sob forma de ensino e doutrina, está na igreja de Tiatira. Depois de Balaão, no verso 2 e 14, nós temos agora Jezabel, uma falsa profetisa, que estava ali rondando aquela igreja, ensinando o povo a se prostituir e comer dos sacrifícios. As doutrinas falsas sempre assolaram a igreja através dos séculos. E nós precisamos entender isso e estar de olhos abertos, porque as doutrinas falsas, elas são como joio no meio do trigo. Se parecem, mas são joio. No verso 27, diz aqui que o Senhor vai dar autoridade para aqueles que vencerem. Aos que vencerem, no verso 26, vão reger as nações com vara de ferro as regerá. Em Apocalipse 19, 15, mostra que o Senhor, quando vier, regerá as nações com vara de ferro. Isso fala da autoridade espiritual. É isso que o Senhor promete aos crentes de Tiatira que vencerem aqueles momentos e aqueles tempos difíceis. Autoridade espiritual.
Isso se confirma em 1 Coríntios capítulo 15, 24, 25, que quando o Senhor vier, a Bíblia diz, virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído. É dessa forma que o Senhor fará com essa vara de ferro. Destruir todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E aí ele reinará até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. É assim que o Senhor vem para reger as nações com vara de ferro. Agora vamos seguir um pouco mais e compreender a igreja de Sardes, que está agora no capítulo 3, versículo de 1 a 6. É a igreja de Sardes. Seu nome significa os que escapam ou remanescentes. E essa igreja tem uma característica, é a igreja morta, infelizmente. É a igreja que representa o período de 1518 a 1750 depois de Cristo. Em 1750 teve início a intensa fase contemporânea de evangelização e missões. Mas já no final dessa igreja, já no final, foi a fase do avivamento. O versículo 1 já caracteriza essa igreja dizendo: tem nome de que vives e estás morta. Sardes era uma igreja decadente e agonizante. Quem via sua situação era aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que conhece todas as coisas, que penetra todas as coisas, que nada escapa aos seus olhos. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, conforme falamos, esses 7 Espíritos estão de maneira clara em Isaías capítulo 11, versículo 2. Ali você tem uma compreensão dessa totalidade, dessa plenitude da ação e do poder do Espírito de Deus. É algo maravilhoso. E ainda falando a essa igreja, o Senhor diz no verso 2, não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Deus não poderia achar. Era um tempo em que a igreja estava morta. Não havia obra perfeita diante de Deus. Esse texto fala das obras não perfeitas ou não completas. E pode referir-se a esse tipo de ocorrência dentro da igreja. Infelizmente, a igreja passa por fases. E nessa fase as suas obras não eram perfeitas. E Deus exige perfeição. O que fizermos para o Senhor, façamos o melhor, da melhor maneira, da melhor forma, para agradá-lo. Porque o Senhor merece o nosso melhor. No texto 4 da nossa lição, nós vamos agora para as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, que está em Apocalipse 3, de 7 a 22. A igreja de Filadélfia, ela compreende o capítulo 3, de 7 a 13. Nesses poucos versículos, Deus faz uma declaração a essa igreja. Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É algo precioso. Deus agora está se dirigindo a essa igreja, porque a igreja de Filadélfia representa a igreja cristã na sua fase avivada. Avivada e missionária. A partir de 1751, especialmente os séculos 18, 19, início do século 20, foi o tempo dos grandes avivamentos. Aí você pode entender lendo o livro Os Heróis da Fé. Grandes homens de Deus se levantaram nesse tempo, pregando, arrebatando multidões, salvando milhares e milhares de vidas. Tempos de avivamento através da igreja de Filadélfia. No versículo 7, o Senhor se identifica para essa igreja dizendo: eu tenho a chave de Davi. Esse momento aqui o Senhor está fazendo alusão ao reino prometido por Deus a Davi, conforme 2 Samuel 7, versículo 12, 13 e 16. É interessante que toda essa promessa do Antigo Testamento, ela se cumpre em Cristo Jesus. No Novo Testamento, quando ele se fez carne e habitou entre nós,
E agora ele fala a essa igreja: eu tenho as chaves de Davi. Versículo 8. O Senhor pôs diante dessa igreja uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isto é uma alusão sempre crescente ao movimento missionário dos últimos tempos. Movimento missionário que começou por William Carey em 1793, quando ele partiu para a Índia. É um fato histórico, um fato marcante a saída desse missionário. Foi através do tempo da igreja de Filadélfia que o Senhor leva homens e mulheres pelos campos, pelos mundos, levando a palavra de amor e de salvação. Foi um tempo de avivamento precioso. Agora o versículo 10 fala de algo que tem a ver conosco. Diz assim: também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, ou sobre toda a terra. Essa referência mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem nada a ver com a grande tribulação. Eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Na hora da provação, na hora da tribulação, na hora do juízo de Deus, a igreja estará escondida com Cristo em Deus. Estaremos com Ele. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 1:10, diz que nós fomos salvos para esperar Jesus, a qual ressuscitou dos mortos, não é? Ele nos livra da ira futura. Ele vai nos livrar da ira futura. Ele ressuscitou para nos livrar da ira futura. Então a igreja está segura no momento em que o juízo de Deus se estabelecerem sobre a terra. Agora nós vamos finalizar as cartas conhecendo Laodiceia, que compreende o capítulo 3, dos versículos 14 a 22, a igreja de Laodiceia. Seu nome significa direitos do povo, isto é, direito do povo mandar, direitos humanos. É a igreja de hoje, é a igreja dos nossos dias, é a igreja onde o povo manda. É algo interessante. Essa igreja, ela é colocada aqui como uma igreja morna. Não é fria nem é quente, ela é morna. Ela representa a igreja dos nossos dias, a igreja dessa dispensação. Infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. Na igreja de Laodiceia, a opinião do povo substitui a palavra de Deus. E não é o que estamos vendo hoje. A palavra sendo relegada e a opinião do povo sendo colocada como primazia na igreja. O verso 17, essa igreja diz para o Senhor: não preciso de coisa alguma. Isto é, nós somos uma igreja completa, perfeita. Não é isso que temos visto hoje? As igrejas crescentes, florescentes, perfeitas, ricas, que têm tudo e que não precisam de Deus. Não precisam nem do seu poder, nem da sua graça, nem da sua humildade, nem da sua sabedoria. Não precisam de Deus, porque eles têm tudo. Infelizmente, esse é o nosso tempo, essa é a nossa igreja, e nós precisamos ter cuidado com esse tempo. Só Jesus na vida dessa igreja, a igreja dos nossos dias. O princípio da queda de um crente é quando ele sente-se satisfeito e fica inativo quanto à busca da face do Senhor. E essa igreja diz: de nada tenho falta. Se eu não preciso de nada, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso clamar ao Senhor. Nós precisamos nos voltar ao primeiro amor. No verso 20, o Senhor diz: e este estou à porta e bato. Nesse momento aqui nós vimos um quadro terrível. Cristo do lado de fora da igreja, ansioso por entrar na igreja. Eu estou à porta e bato. Do lado de fora ele bate. E ele diz: olha, alguém precisa ouvir. Quem expulsou Cristo da igreja? Quem o tirou da igreja? Hein? Foi exatamente o mundanismo, o modernismo de hoje. Tirou o Senhor da igreja. Relativizou todas as coisas, a fé, a palavra.
trouxe o hedonismo, que é só alegria, festa, prazer. E a palavra de Deus ficou reduzida a nada. Por isso Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. E é o que, infelizmente, hoje mais tem acontecido. Mais tem acontecido. É algo terrível. Mas a promessa do Senhor que está à porta e bato, no verso 20 é: se você ouvir e abrir a porta, cearei contigo e você comigo. Isso significa que o Senhor busca comunhão com sua igreja. Comunhão. É tempo de ouvir o Senhor, de abrir a porta, de deixar Ele entrar, para que nós possamos ter comunhão com Ele e Ele conosco. E essa comunhão é individual. É você com Ele, é Ele com você. Jesus vai sempre apelar até o fim do dia da graça, para que o povo volte-se para Ele. Ele sempre vai dizer: estou à porta e bato, estou à porta e bato. Agora há uma promessa gloriosa. No versículo 21 ele disse: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Foi a maior promessa feita por Jesus às igrejas. Ele falou isso à igreja de Laodiceia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Isso mostra que a igreja mais decadente, o crente mais distanciado e mais frio, pode alcançar o mais alto estado espiritual, quando ele se arrepende e anda firme e perseverante na presença de Deus. Ele luta para vencer, porque Jesus diz: ao que vencer. Ele luta para alcançar, ele luta para triunfar, ele luta para ser bem-sucedido. E ele disse: se assentará comigo no meu trono. Isso é algo maravilhoso, isso é uma promessa gloriosa. Essa promessa está de pé até hoje. Se eu e você lutarmos e vencermos, perseverarmos até o fim, nós nos assentaremos no trono do Senhor. Ele assentou-se no seu Pai com o seu trono, e o dele está vazio, esperando os vencedores. Vamos nos assentar lá. Promessa gloriosa. No seu material de estudo, você tem um quadro comparativo das igrejas da Ásia. Nesse quadro aí você tem todas as informações concisas e preciosas. Cada igreja, cada tempo, cada promessa, cada nome. Estude, avalie, pesquise, procure. Ponha o seu coração na palavra, porque Deus tem muito mais para nos revelar. Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus. Fique na paz.